O que você está prestes a ouvir não é mais um conselho motivacional. Não é algo que você escuta, concorda e esquece amanhã. Isso é um ajuste interno, um reposicionamento, porque existe uma mentira silenciosa que tem controlado sua vida por anos e você nem percebeu, a mentira de que você está perdido. Mas e se eu te disser que você nunca esteve perdido? Que cada dúvida, cada travamento, cada ciclo repetido não é falta de capacidade, é programação? Para por um segundo e pensa nisso com honestidade. E se o problema nunca foi você, mas o que foi instalado dentro de você, porque a verdade é desconfortável. Você não pensa por si só. Como imagina, a maior parte dos seus pensamentos são padrões repetidos, vozes absorvidas, crenças herdadas. E o mais perigoso, você chama isso de quem eu sou. Agora observa a sua própria vida. Quantas vezes você quis mudar, mas voltou para o mesmo lugar? Quantas vezes você começou motivado e poucos dias depois simplesmente parou? Não foi preguiça, não foi falta de disciplina. Foi conflito interno, uma parte sua querendo avançar e outra mais profunda te puxando de volta. E aqui está o ponto que muda tudo. Essa parte mais profunda é a que está no controle. É o que a Bíblia chama de mente renovada ou mente conformada. Em Romanos 8:6 está escrito: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Isso não é apenas espiritual, isso é estrutural. Existe uma mente em você que reage automaticamente e outra que pode ser treinada. Uma que repete o passado e outra que constrói o futuro. E a maioria das pessoas vive e morre sem nunca perceber essa diferença. Napoleon Hill escreveu algo que poucos realmente entendem. Você se torna aquilo que pensa de forma contínua. Não aquilo que você deseja, não aquilo que você fala ocasionalmente, mas aquilo que você repete. E se você repetir limitação, você constrói uma vida limitada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você sinta ela. Não responde rápido, responde com verdade. Quem você seria hoje? Se não tivesse sido condicionado a duvidar de si mesmo, se ninguém tivesse te ensinado a ter medo, se você nunca tivesse aprendido a se limitar, porque ninguém nasce inseguro, ninguém nasce com medo de tentar. Isso é aprendido, isso é absorvido, isso é reforçado ao longo dos anos, até virar identidade. E quando vira identidade, você nem questiona mais. Você apenas vive dentro disso, como se fosse normal, como se fosse definitivo, como se não existisse outra forma de ser. Mas existe, e é aqui que começa a ruptura, porque quando você percebe que sua mente foi programada, você para de se culpar e começa a assumir responsabilidade. E isso muda completamente o jogo, porque culpa paralisa, mas responsabilidade ativa. Culpa te prende ao passado, responsabilidade te posiciona no presente. E o presente é o único lugar onde transformação acontece. Agora, escuta isso com atenção, porque isso aqui pode redefinir sua forma de viver. Você não precisa descobrir quem você é. Você precisa remover o que não é você. Tudo aquilo que te disseram que você não pode. Tudo aquilo que você repetiu por anos. Tudo aquilo que você aceitou sem questionar. Isso não é essência. Isso é acúmulo, camadas, programação. E assim como foi instalado, pode ser removido. Mas não com força, não com pressa, com consciência, com repetição, com decisão. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é metáfora, isso é lei. Sua vida externa é reflexo direto da sua construção interna. Então, quando você diz, minha vida não muda, o que você está realmente dizendo é, meu padrão interno não mudou. E isso pode ser duro de ouvir, mas é libertador quando você entende.
Porque se o padrão pode ser identificado, ele pode ser alterado. E se ele pode ser alterado, sua vida não está travada, ela está condicionada. Agora, imagina isso na prática. Um homem que cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que ele precisa se contentar. Ele cresce, repete isso, vive isso, e um dia ele tenta mudar, mas algo dentro dele trava. Não porque ele não pode, mas porque ele está em conflito com aquilo que acredita. E esse é o motivo pelo qual muitos desistem. Não é falta de oportunidade, é desalinhamento interno, é tentar construir uma vida nova, com uma mente antiga. Agora presta atenção, porque é aqui que a maioria falha sem perceber. Eles tentam mudar o comportamento sem mudar a programação. Querem disciplina, mas continuam alimentando pensamentos de dúvida. Querem resultados diferentes, mas mantêm o mesmo diálogo interno. E isso nunca funciona, porque comportamento é efeito, pensamento repetido é causa. E enquanto você continuar tratando o efeito, sem mexer na causa, você vai viver em ciclos, avança um pouco, recua mais, se anima hoje, desiste amanhã. E talvez isso já tenha acontecido com você. Você decidiu mudar, disse, agora vai. Começou com força, mas em poucos dias algo mudou. Não foi o mundo, foi sua mente. Aquela voz voltou, isso não é para você. Você sempre volta para o mesmo lugar, não adianta tentar. E o mais perigoso é que essa voz soa como verdade, mas não é, é repetição, é eco, é programação antiga tentando sobreviver. Agora deixa eu te mostrar isso de forma real, sem teoria. Pense em alguém que saiu do zero, alguém que reconstruiu a própria vida. Não foi do dia para a noite, não foi por sorte. Foi por mudança interna sustentada. Pense em um homem comum que passou anos endividado, ouvindo que nunca seria nada. Trabalho simples, ambiente negativo, sem referência de crescimento. Mas um dia, ele teve um choque. Não externo, interno. Ele percebeu que estava repetindo uma história que nem era dele. E ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, ele começou pequeno. Todos os dias, ele acordava e escrevia uma frase. Eu estou construindo uma nova vida. No começo, parecia vazio, sem emoção, sem verdade. Mas ele continuou. Ele começou a mudar o que ouvia, o que lia, com quem falava. Começou a filtrar o ambiente e, principalmente, começou a observar seus pensamentos. Não para se julgar, mas para interromper padrões. Quando a mente dizia, isso não vai dar certo, ele não discutia, ele substituía. Está funcionando, eu estou avançando, mesmo sem prova, mesmo sem resultado. Meses depois, nada parecia ter mudado externamente, mas dentro, tudo estava diferente. Ele já não reagia como antes, já não duvidava no mesmo nível, já não se sabotava da mesma forma. E então, o externo começou a acompanhar. Novas oportunidades, novas decisões, novos resultados. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a forma de interagir com o mundo. Isso não é exceção, isso é padrão. Só que poucos sustentam o processo o suficiente para ver o resultado. Napoleon Hill deixou isso claro em Pense e Enriqueça. A persistência é o esforço sustentado necessário para induzir a fé. Ou seja, você não começa acreditando, você começa repetindo, até acreditar. E aqui entra uma verdade que poucos aceitam. Você vai ter que agir antes de sentir, vai ter que repetir antes de acreditar, vai ter que continuar, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, porque a mente não muda por intensidade, ela muda por consistência. Não é o quanto você se empolga hoje, é o quanto você repete amanhã, e depois, e depois. Agora, vamos trazer isso para o que a Bíblia ensina de forma prática. Em Josué 1:8 está escrito: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e
Noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Percebe o padrão? Falar, meditar, repetir. Isso é reprogramação. Isso é instalação de identidade. Não é apenas espiritual, é mental, é neurológico. Você fala, você pensa, você age. E isso começa a formar quem você se torna. E se você repetir medo, você fortalece medo. Se você repetir fé, você fortalece fé. Agora deixa eu te perguntar algo importante. E eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Você tem alimentado sua mente com o quê? Porque não existe vazio. Ou você está construindo ou está reforçando o que já te limita. E se você parar agora e olhar sua rotina, seus pensamentos, suas conversas, talvez você perceba que não é falta de capacidade que te trava. É excesso de programação errada sendo reforçada todos os dias. Então agora, você começa a enxergar algo que a maioria nunca percebe. Você não está travado porque falta capacidade. Você está operando sob um código invisível, um padrão interno que roda em segundo plano, todos os dias, influenciando suas decisões, sem pedir permissão. É o homem que diz que vai começar a treinar na segunda, mas quando a segunda chega, ele sente um cansaço estranho, uma resistência silenciosa e adia. Não é o corpo, é o código, é o padrão que foi repetido tantas vezes, que virou automático. E aqui está o ponto decisivo. Ou você continua sendo governado por esse código, ou você assume o controle e começa a reescrever. Não existe meio termo, porque o homem que não decide conscientemente acaba vivendo no piloto automático, reagindo, repetindo, sobrevivendo. É por isso que a Bíblia não fala apenas sobre comportamento, ela fala sobre mente. Porque comportamento é reflexo. Deus não trabalha na superfície. Ele trabalha na raiz, na estrutura, na identidade que sustenta tudo. Em Efésios 4:23 está escrito: "E vos renoveis no espírito da vossa mente." Isso não é sugestão, é direção. Renovar a mente não é algo opcional, é o caminho. Sem isso, você pode até começar forte, mas sempre volta ao mesmo lugar. Agora escuta isso com atenção, porque isso separa quem tenta de quem realmente se transforma. Você precisa parar de negociar com pensamentos que te enfraquecem, parar de dar palco para dúvida, parar de tratar insegurança como verdade. Porque toda vez que você entretém um pensamento de "não consigo", você está fortalecendo ele. Toda vez que você aceita "isso não é para mim", você está assinando um contrato invisível com a sua limitação. E talvez você nunca tenha percebido isso. Mas você vem concordando com coisas que estão sabotando sua evolução há anos. O homem que quer crescer financeiramente, mas repete, dinheiro é difícil. O homem que quer disciplina, mas diz, eu nunca consigo manter rotina. O homem que quer mudar, mas vive dizendo, eu sempre volto para o mesmo lugar. Parece inofensivo, mas não é. São comandos, são instruções diretas para o seu subconsciente continuar exatamente onde você está. Agora, imagina isso com clareza e sente o impacto disso. E se, a partir de hoje, você simplesmente parasse de concordar com essa versão antiga? Não brigasse com ela, não lutasse, mas deixasse de alimentá-la? Porque existe uma lei silenciosa operando o tempo todo. Tudo aquilo que você alimenta cresce, e tudo aquilo que você ignora enfraquece. O homem que parou de reclamar todos os dias e começou a controlar o que fala, não mudou o mundo ao redor, mas mudou a forma como interage com ele. E isso mudou tudo. O homem que estava afundado em dívidas, mas decidiu parar de repetir, eu nunca vou sair disso, e começou a afirmar, eu estou construindo uma saída. Começou a tomar decisões diferentes, pequenas no começo, mas consistentes. E é assim que a mudança começa. Não fora dentro,
na forma como você responde ao que surge na sua mente. Quando vier a dúvida, você não debate. Você não entra em negociação. Você substitui. Você instala um novo padrão, mais forte, mais consciente, mais alinhado com quem você decidiu se tornar. E sim, no começo vai parecer estranho, artificial, como se você estivesse fingindo, mas isso não significa que está errado. Significa que é novo. E tudo que é novo causa desconforto antes de virar natural. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. O método pelo qual você pode alimentar sua mente subconsciente com qualquer pensamento desejado. Em outras palavras, você escolhe o que planta dentro de você. E aqui está a pergunta que define seu futuro. O que você tem plantado todos os dias, sem perceber? Porque sua mente não distingue realidade de repetição emocional. O homem que repete medo diariamente começa a ver perigo em tudo. O homem que repete escassez enxerga limitação em toda oportunidade. Mas o homem que decide repetir fé, mesmo sem prova, começa a desenvolver uma postura diferente. Ele não entra em pânico fácil. Ele não recua com qualquer dificuldade. Ele se mantém. Agora vamos tornar isso prático, sem teoria, sem complicação. A partir de hoje, você vai instalar 3 comandos mentais, não como frases bonitas, mas como decisões internas. Primeiro, eu não sou mais controlado pelo meu passado. Repete isso quando vier culpa, quando lembrar dos erros, quando sua mente tentar te puxar para trás. O homem que errou nos negócios, mas decidiu parar de se definir pelo erro, conseguiu tentar de novo e na segunda vez, acertou. Segundo, tudo está trabalhando ao meu favor, mesmo quando eu não vejo. Repete isso quando parecer que nada está acontecendo. O homem que ficou meses sem resultado, mas continuou acreditando no processo. Não desistiu antes da virada. E a virada veio. Terceiro, eu ajo como o homem que estou me tornando. Esse aqui muda tudo. Porque agora você não age baseado no que sente, mas baseado na identidade que escolheu construir. O homem que começou a treinar, mesmo sem vontade, porque decidiu agir como alguém disciplinado. Em poucos meses, não precisava mais de motivação. Virou padrão. O homem que decidiu estudar todos os dias, mesmo cansado. Não porque queria, mas porque esse era o tipo de homem que ele estava se tornando, mudou completamente sua realidade em 1 ano. Percebe? Não é sobre sentir, é sobre repetir, sustentar, construir. E aos poucos, sem você perceber, algo muda. Sua mente começa a aceitar esse novo padrão, seu comportamento acompanha, e o mundo começa a responder diferente. Porque no final, você não vive a realidade que deseja. Você vive a realidade que sua mente sustenta. E a partir de agora, você não é mais alguém perdido tentando se encontrar. Você é alguém consciente, reescrevendo o próprio código. Agora, para por um instante, respira e sente isso com profundidade. Tudo começa a ficar mais claro. Você percebe que não era falta de direção, era excesso de ruído. Não era ausência de oportunidade, era conflito interno. Você não estava perdido, você estava dividido. Dividido entre o homem que o mundo treinou você a ser e aquele que, lá no fundo, você sente que nasceu para se tornar. Entre a voz, antiga, automática, repetitiva, e essa nova consciência que começou a acordar dentro de você agora. E essa divisão não é confortável, ela aperta, ela incomoda, porque crescer dói e mudar exige confronto. E a maior batalha que você vai enfrentar não está lá fora, não está nas pessoas, não está na falta de dinheiro, ela está dentro de você, naquilo que você se acostumou a acreditar sobre quem você é. A Bíblia já descrevia isso, muito antes de qualquer teoria moderna.
Em Gálatas 5,17 está escrito: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Percebe? Isso não é só espiritual, isso é psicológico. São dois padrões brigando dentro de você, todos os dias. Um padrão que busca conforto, repetição, segurança, mesmo que isso te mantenha pequeno. É o homem que chega do trabalho cansado, sabe que precisa evoluir, estudar, mudar de vida, mas escolhe o automático, o sofá, o celular, a distração. E o outro padrão é aquele que te puxa, mesmo quando você não quer, para crescimento, responsabilidade, expansão. É aquele impulso silencioso que diz: levanta, faz diferente, você pode mais. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você não vence essa batalha com motivação. Motivação é frágil. Ela vem e vai. Você vence com decisão repetida, porque motivação oscila, emoção falha, mas decisão sustentada constrói identidade. E identidade define destino. Agora imagina sua mente como uma forja, um lugar quente, intenso, onde o metal é moldado. E em cada pensamento que você repete é como um golpe. Cada decisão é um ajuste na forma do homem que você está se tornando. Se você repete dúvida, você se molda fraco. Se você repete fuga, você se molda instável. Mas se você repete firmeza, ação, clareza, se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo com intenção real: eu assumo o controle da minha mente. Não comenta por impulso. Comenta como o homem que decidiu mudar hoje. A partir de agora, você começa a se tornar o tipo de homem que não negocia com a própria evolução. E vamos trazer isso para a vida real, porque isso não é teoria. É o homem que decidiu parar de reclamar do dinheiro e começou, mesmo cansado, a estudar à noite, 30 minutos por dia, sem aplauso, sem resultado imediato. É o pai que percebeu que estava ausente e começou a chegar mais cedo em casa, mesmo que isso custasse conforto. É o cara que sempre adiava tudo e decidiu cumprir pequenas promessas diárias, até reconstruir a própria confiança. E esse processo não é bonito, não tem música de fundo, não tem aplauso, é silencioso, é solitário, é feito nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que ninguém vê. É quando você escolhe agir, mesmo sem vontade, quando você mantém sua palavra, mesmo sem resultado, quando você continua, mesmo sem validação. E é aí, exatamente aí, que algo começa a acontecer. Algo sutil, quase invisível no começo, mas poderoso. Sua mente começa a mudar, sua forma de reagir muda, suas decisões começam a alinhar. E, de repente, aquilo que antes te travava perde força, aquilo que te dominava já não manda mais em você como antes. Não porque desapareceu, mas porque você ficou maior. Isso é crescimento real, não é ausência de medo, é domínio sobre ele. Não é perfeição, é progresso sustentado. E é exatamente isso que Napoleon Hill quis dizer quando afirmou: a força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, tornam-se irresistíveis. Não é sobre intensidade momentânea, é sobre alinhamento contínuo, é sobre decidir de novo, e de novo, e de novo, quem você vai ser. Agora deixa eu te perguntar algo, e responde com sinceridade. Aí dentro, você está disposto a se tornar alguém diferente? Ou só quer se sentir melhor por alguns minutos? Porque essas duas coisas são completamente diferentes. Sentir-se melhor é fácil. Você ouve algo forte, se emociona e depois volta para o mesmo padrão. Mas se tornar alguém diferente exige ruptura. Exige deixar versões antigas de você morrerem. Exige abandonar hábitos, pensamentos, ambientes que não sustentam mais quem você decidiu ser. E isso, às vezes, dói. Pode significar se afastar de pessoas,
dizer não para coisas que antes você aceitava, caminhar sozinho por um tempo, enquanto sua nova identidade se fortalece no silêncio. Mas escuta isso com atenção. Esse processo não te destrói, ele te constrói, ele te posiciona, ele te prepara, porque a vida que você quer viver exige um homem que você ainda está se tornando, e a versão antiga de você simplesmente não conseguiria sustentá-la. Então agora, para por um instante, sente o peso desse momento, porque não é mais sobre entender. Você já entendeu, você já viu. Agora é sobre decidir, porque existe um ponto na vida de todo homem em que ele precisa parar de consumir palavras e começar a se posicionar diante da própria existência. E esse ponto não chega com aviso, ele não bate na porta, ele simplesmente aparece e exige resposta. E deixa eu ser direto com você. Esse momento é agora, não amanhã. Não quando a vida estiver mais leve, não quando você se sentir pronto. Porque essa sensação é uma armadilha. Ela nunca vem. O que vem é decisão. E é a decisão que cria o caminho que antes não existia. Você passou tempo demais esperando clareza, tentando entender tudo, assistindo mais um vídeo, salvando mais uma ideia, enquanto sua vida real continuava no mesmo lugar. Como aquele homem que sabe que precisa cuidar do corpo, mas continua dizendo, segunda eu começo. E segunda nunca chega. Não é falta de informação, é falta de movimento. E aqui está a virada silenciosa, aquela que muda tudo sem fazer barulho. Você não precisa de mais conhecimento, você precisa de alinhamento entre o que você já sabe e o que você realmente faz, entre o discurso que você fala e os pensamentos que você repete quando ninguém está ouvindo. Porque no final, a vida não responde ao que você aprende, ela responde ao que você pratica, em silêncio, nos bastidores, quando não tem aplauso, quando não tem validação, quando só existe você e seus padrões. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que despertou, talvez ainda fraco, talvez ainda confuso, mas vivo. Algo que já não aceita mais viver no automático, que já não aguenta repetir os mesmos ciclos, os mesmos erros, as mesmas desculpas. Isso não é coincidência, isso é consciência. E consciência não é leve. Consciência pesa, porque ela traz responsabilidade. A partir do momento que você vê, você não consegue mais parar de ver. Então grava isso, porque isso muda o jogo. A partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia. Você sabe que sua mente foi programada, sabe que muitos dos seus limites não nasceram com você, foram instalados, e o mais importante, você sabe que pode reprogramar. Então aqui está o ponto de não retorno, o lugar onde a maioria recua, mas poucos avançam. Você vai continuar sendo o homem que reage à vida, ou vai se tornar o homem que constrói a própria realidade, porque essas duas versões não caminham juntas. Uma precisa morrer para a outra viver. O homem que procrastina, que duvida, que se sabota, não pode coexistir com o homem disciplinado, consciente e alinhado. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Agora, faz algo simples, mas extremamente poderoso. Algo que parece pequeno, mas marca um antes e depois. Comenta aqui, com intenção real, sem ironia, sem dúvida. Eu decido me tornando o homem que eu respeito. Não comenta por impulso, comenta como quem assina um contrato interno, como aquele homem que olha no espelho e diz, acabou. Como aquele pai que decide ser exemplo, como aquele cara comum que cansou de viver uma vida abaixo do que sabe que pode. Porque a dúvida vai voltar, ela sempre volta. Na manhã seguinte, no primeiro obstáculo, no primeiro desconforto. E quando isso acontecer,
Você precisa ter algo sólido para voltar. Você volta aqui. Você relembra. Porque decisão não é emoção. Decisão é compromisso, sustentado. E se você quer levar isso para outro nível, então começa hoje. Não espera segunda-feira, não espera o mês virar, não espera a motivação aparecer. Você acorda amanhã e executa, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade. Você começa a controlar o que entra na sua mente. Para de consumir lixo mental. Observa seus pensamentos sem se identificar com eles. Substitui padrões automaticamente. Repete comandos com intenção e age como o homem que decidiu ser. Isso é disciplina mental. Isso é reconstrução real. Isso não é motivação passageira. Isso é poder pessoal sendo aplicado no cotidiano. É o homem que chega cansado, mas ainda assim cumpre o que prometeu a si mesmo. É o homem que sente medo, mas não negocia com ele. E com o tempo, algo inevitável começa a acontecer, quase imperceptível no início. Sua mente começa a alinhar, o ruído diminui, suas decisões ficam mais firmes, seu comportamento muda e os resultados começam a acompanhar. Aquele homem que antes travava, agora executa. Aquele que duvidava, agora avança. Aquele que se escondia, agora se posiciona. E o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Porque no final, nunca foi sobre sorte, nunca foi sobre talento extraordinário. Sempre foi sobre o padrão invisível, rodando dentro de você. E agora, você viu o padrão. E isso te coloca em um lugar raro, um lugar que poucos chegam e menos ainda sustentam, consciência com ação. Então leva isso com você, guarda isso, vive isso. Você nunca esteve perdido, você estava programado, mas a partir de hoje, você não repete mais o mesmo código. A partir de hoje, você escreve. E dessa vez, com intenção, com clareza, com força, com a consciência de um homem que finalmente assumiu o controle da própria mente e decidiu, sem voltar atrás, quem ele vai se tornar. Agora, antes de você sair, fica comigo por mais alguns segundos. Se isso que você ouviu hoje fez sentido em algum nível dentro de você, não ignore isso. Curta esse vídeo, não como um apoio a mim, mas como um sinal silencioso de que você escolhe mais clareza na sua vida. Porque toda mudança começa assim, com uma decisão pequena, mas carregada de intenção. Se inscreve no canal, ative o sininho para continuar recebendo esse tipo de direção. Não aquelas palavras que só motivam por alguns minutos, mas aquelas que organizam sua mente, fortalecem por dentro e sustentam você quando ninguém está vendo. E se enquanto você assistia, veio o rosto de alguém na sua mente, um amigo, um irmão, alguém que está vivendo no automático, preso em padrões que ele nem percebe mais, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque no final, essas verdades não são populares. Elas não massageiam o ego. Elas confrontam, alinham e transformam. E é exatamente por isso que a maioria ignora. Mas você não, porque agora você já viu. E depois que a luz acende, não faz mais sentido continuar vivendo no escuro.